Oi, 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 pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou fazer uma revisão de fator de conversão, que foi nosso último conteúdo presencial, tá bom? Então, só para retomar aqui, pessoal, toda vez que a gente vai fazer uma conversão, a gente tem que lembrar que a gente não pode alterar nem a grandeza. Então, se eu estou trabalhando com tempo, no final a minha resposta ainda deve apresentar uma unidade que represente tempo. Se eu estou trabalhando com velocidade, no final aquela unidade também tem que representar uma velocidade. Enfim, eu não posso alterar o tipo de grandeza que eu estou trabalhando, tá? E eu também não posso modificar o quanto aquele valor significa, tá? Então, para vocês terem uma ideia assim, se eu tiver algo com 2 metros, né, e eu quiser transformar isso em centímetros, eu sei que 2 metros são 200 centímetros, porque eu vou multiplicar por 100. Mas imagina que eu fizesse a conta errada e eu falasse, então, que 2 metros equivalem a 0,02 centímetros, né? Então, eu estaria colocando o valor desse metro muito diferente, né? Quando eu colocasse ele em centímetro, eu estaria diminuindo o tamanho do meu objeto. E isso não pode acontecer, tá bom? Então, sempre que eu estiver trabalhando com transformações, eu não posso alterar a quantidade que aquele valor me representa da grandeza e nem o tipo de grandeza que eu estou trabalhando, tá bom? E a ideia do fator de conversão é sempre trabalhar com uma equivalência, tá? Muito parecido com o que a gente faz na regra de 3, tá? Que também é trabalhar com uma equivalência. Aqui a diferença é que a gente vai transformar a nossa equivalência em uma fração, tá bom? Então, ó, peguei aqui como exemplo, né, sabendo a equivalência de 1 hora como sendo 60 minutos, e eu quero transformar 3 horas em minutos. Quero saber quantos minutos equivalem a essas 3 horas, tá? Bom, o que a gente tem que pensar? Eu sei que a equivalência é 1 hora igual a 60 minutos, correto? Então, eu vou transformar essa minha equivalência em uma fração, beleza? Mas vocês concordam comigo que eu posso transformar essa fração sendo 1 hora dividido por 60 minutos ou 60 minutos dividido por 1 hora, certo? De qualquer uma das duas formas, eu estaria transformando a minha equivalência em uma fração. Bom, pessoal, então, como que a gente pode descobrir qual fração a gente vai usar, se a gente pode trabalhar com as duas, né? Bom, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é qual é a conversão que a gente está procurando. A gente quer converter 3 horas em minutos. Então, hora é uma unidade que eu não quero mais que apareça na minha resposta e minuto é o que eu quero. Então, eu tenho que escolher uma fração que me possibilite não ter mais hora e sobrar apenas minuto, beleza? Então, ó, para escolher a fração, o que a gente tem que pensar? Como eu vou multiplicar o meu valor aqui, ó, que eu quero transformar de 3 horas, por uma das duas frações que eu vou escolher, e pela propriedade de multiplicação de frações, eu sei que eu tenho que multiplicar os de cima e dividir pela multiplicação dos de baixo, correto? Então, o que está na linha de cima também está sendo dividido pelo que está na linha de baixo, beleza? Com isso, o que acontece? Se eu tenho 3 horas e eu não quero mais que apareça a unidade hora, se eu colocar hora aqui embaixo da minha fração, eu sei que eu vou poder simplificar essas duas unidades, porque hora dividido por hora vai sobrar 1. E daí esse número 1 não vai fazer diferença na minha conta, né? Então, com isso eu consigo simplificar a unidade hora, que eu quero que não apareça mais na minha resposta, beleza? Então, é assim que a gente vai escolher a nossa fração. Eu vou analisar. Bom, aqui na linha de cima eu tenho a unidade hora e eu não quero mais que ela apareça na minha resposta final. Então, para simplificar essa hora que está na linha de cima, eu tenho que escolher uma fração em que a hora aparece na linha de baixo, beleza?
Então, ó, escolhida a nossa fração, multiplicação de frações, eu coloquei o número 1 aqui embaixo, né? Só para lembrar, então, que vai ficar 3 vezes 60 minutos, tá? Então, ó, eu simplifiquei hora e aqui nessa continha eu não posso esquecer de carregar, né? De ir levando a minha unidade minuto, beleza? Então, ó, 3 vezes 60 minutos, é o que eu coloquei aqui, dividido pela multiplicação de quem está embaixo. Como eu simplifiquei hora aqui também, embaixo na minha fração sobrou apenas 1 vezes 1, beleza? E eu coloquei aqui, por mais que 1 vezes 1 seja 1 e não faça diferença na nossa divisão, por quê? Nem sempre aqui embaixo vai ser o número 1, beleza? Então, a gente tem que tomar esse cuidado de lembrar que eu tenho que trabalhar com as duas partes da minha fração, beleza? Então, ó, 3 vezes 60, 180 minutos, né? Lembra que eu tô multiplicando 3 vezes 60 minutos. E dividido por 1 vezes 1, 1. Isso me resulta em 180 minutos. Com isso, pessoal, nós encontramos a nossa equivalência em minutos, que era o que a gente estava procurando. Então, 3 horas são 180 minutos. Nossa conversão está feita utilizando o método de fator de conversão. Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Assistam também o vídeo em que eu faço um exercício usando o fator de conversão e mostrando a diferença entre o fator de conversão e a regra de 3. Tá bom, pessoal? Até a próxima. Beijão!